Boa noite a todos. Mais um vídeo. Eu gosto de vídeo. É que o vídeo a gente tem mais expressão, né? A gente se comunica mais próximo de quem nos assiste. Então fica um colóquio, né? Bem próximo, interessante, porque a gente se expressa melhor falando. Por isso que eu gosto muito de vídeo. Esse vídeo de hoje é muito interessante, uma curiosidade que eu estou publicando aqui com vocês, este bate-papo. E eu descobri essa matéria, assim, bem cultural, por sinal. É um momento da nossa história do Brasil, história brasileira, nossa história do Império de Portugal, que estava aqui no Brasil, né? Dom Pedro II. Então eu vou comentar com vocês aqui os itens que vai nos reportar aquela época, lá no Rio de Janeiro, não é? Fatos curiosos que não sabemos sobre a história do Brasil imperial. O Brasil foi um dos grandes impérios aqui na América do Sul, né? Então veja só que interessante, quando Dom Pedro II do Brasil subiu ao trono em 1840, 92% da população brasileira era analfabeta. Horrível, né? Mas vamos lá. Em seu último ano de reinado, 1889, esse percentual era de 56%, devido ao seu grande incentivo à educação, à construção de faculdades e, principalmente, de inúmeras escolas que tinham como modelo o excelente Colégio Pedro II. A imperatriz Teresa Cristina cozinhava as próprias refeições diárias da família imperial, apenas com a ajuda de uma empregada, paga com o salário de Dom Pedro II. A história do Brasil. Em 1880, o Brasil era a quarta economia do mundo, olha só, hein? E o nono maior império da história. 1860 a 1889, a média do crescimento econômico foi de 8,81% ao ano. Um índice alto, hein? 1880, eram 14 impostos, atualmente são 98. Essa vergonha. 1850 a 1889, a média da inflação foi de 1,08% ao ano. 1880, a moeda brasileira tinha o mesmo valor do dólar e da libra esterlina. O tempo, hein? Estava pareado com o dólar e com a libra esterlina lá da Inglaterra. 1880 ainda. O Brasil tinha a segunda maior e melhor marinha do mundo, perdendo apenas para a da Inglaterra. Olha. 1860 a 1889. O Brasil foi o primeiro país da América Latina e o segundo no mundo a ter ensino especial para deficientes auditivos, deficientes visuais. 1880. O Brasil foi o maior construtor de estradas de ferro do mundo, com mais de 26 mil quilômetros. É a nossa história, gente. Muita gente não sabe. A imprensa era livre tanto para pregar o ideal republicano, quanto para falar mal do nosso imperador. A imprensa não tem jeito, sempre foi assim, né? Ou ela está à direita, ou ela está à esquerda. Hoje ela está muito mais à esquerda, né? Aspas. Diplomatas europeus e outros observadores estranhavam a liberdade dos jornais brasileiros. Fecha aspas. Conta o historiador José Murilo de Carvalho.
Mesmo diante destes ataques, Dom Pedro II se colocava contra a censura. Aspas. Imprensa se combate com a imprensa, fecha aspas, dizia ele. Ele era um estadista, né? Era um estadista. Hoje não tem mais isso. O maestro e compositor Carlos Gomes, de O Guarani, quem não conhece, né? Foi sustentado por Pedro II até atingir grande sucesso mundial. Pedro II mandou acabar com a guarda chamada Dragões da Independência, por achar desperdício de dinheiro público. Com a República, a guarda voltou a existir. Em 1887, Pedro II recebeu os diplomas honorários de Botânica e Astronomia pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Dom Pedro II falava só 23 idiomas, sendo que 17 era fluente. Falava como eu estou falando português aqui. A primeira tradução do clássico árabe, Mil e Uma Noites, foi feita por Pedro II, do árabe arcaico para o português do Brasil. Dom Pedro II doava 50% de sua dotação anual para instituições de caridade e incentivos para a educação, com ênfase nas ciências e artes. Sabe o que eu fico pensando nesse item aqui? Nós tivemos, nessa época aqui do Império, incentivos de peso por parte do imperador Dom Pedro, não é? Cultural, econômico. Parece que não vingou, né? Parece que não vingou. Hoje não se faz nada disso. Dom Pedro II fez um empréstimo pessoal a um banco europeu para comprar a fazenda que abrange hoje o Parque Nacional da Tijuca, em uma época que ninguém pensava em ecologia ou desmatamento. Pedro II mandou reflorestar toda a grande fazenda de café com Mata Atlântica nativa. Olha só. A mídia ridicularizava a figura de Dom Pedro II, só podia ser a mídia, né? Por usar roupas extremamente simples e o descaso no cuidado e manutenção do Palácio da Quinta da Boa Vista e Petrópolis. Pedro II não admitiu tirar dinheiro do governo para tais futilidades. Alvo de charges quase diárias nos jornais, mantinha a total liberdade de expressão e nenhuma censura. Estadista, era um estadista. Dom Pedro II andava pelas ruas de Paris, em seu exílio, sempre com um saco de veludo ao bolso, com um pouco de terra da praia de Copacabana. Foi enterrado com ele. Essas informações aqui, elas foram tiradas da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Diário de Dom Pedro II, acervo do Museu Imperial de Petrópolis, Museu Nacional e bibliografia de José Murilo de Carvalho. Interessante, né? Muito interessante esses dados, porque são fatos que a gente não sabe. Isso não é vinculado na história do Brasil, que sabe passar o que para os alunos hoje? Nada. Eu não sei o que esses professores de história falam ou fazem em prol da nossa cultura, porque a história é um vínculo da cultura. Nós, brasileiros, temos a obrigação de sabermos, termos conhecimento das nuances, dos momentos da nossa historiografia. Porque, querendo ou não, a maior parte
do fenômeno da sociedade hoje advém de um passado. Nada inventado hoje, mas tem vínculos de história do passado. A história é muito importante, principalmente quando ela é conhecida por um povo. E eu vejo assim, não é o caso do brasileiro. Se você vê hoje essa mocidade que está aí, tanto no ensino fundamental como até em faculdade, eles não sabem sobre a história. Se você fizer perguntas, dados, sabe responder. Às vezes nem data sobre o que nós estamos comemorando um feriado, não sabe. Se você perguntar o que comemora 7 de setembro, talvez não sabe a independência do Brasil. Então eu vejo assim, aquele ditado que o povo brasileiro não tem memória, está muito bem colocado. Não temos mesmo. Não temos memória. Uma memória histórica, que a gente possa olhar para trás e saber, olha, nossa pátria passou por isso, passou por aquilo. E notadamente este momento que eu estou aqui relatando, né? Fatos curiosos que não sabemos sobre a história do Brasil imperial. Dom Pedro II, família imperial do Rio de Janeiro e tal. Você vê quanta coisa bonita que Dom Pedro fez, né? Mas hoje não se tem isso. E nem tampouco sabe-se essa história. Uma das razões pelas quais eu sempre me bato sobre que nosso povo não tem memória, sabe o que é? Eu sempre falo nisso, eu vou falar outra vez. Falta de leitura. O povo não lê. O que o povo lê é isso aqui, ó. Fica aqui, ó, o dia inteiro. Mas isso não é leitura. Isso é bisbilhotagem da vida alheia, é troca de blá blá blá, é joguinho. Isso não é cultura. Isso não é cultura. Isso aí é uma facilidade de comunicação e tal. Tem que ler. Ler o quê? Livros de história, geografia, filosofia, sociologia, política, economia. Porra, olha, atrás de mim aqui, ó. Já li tudo isso aqui, gente. Está tudo na minha cabeça o que eu leio aqui. Então eu tenho conhecimento. Por que eu tenho conhecimento? Não é porque eu sou jornalista, não. Porque eu leio. E as leituras que eu faço são leituras de títulos relevantes, que remetem à nossa história, à sociedade brasileira, aos fatos, à razão dos fatos de hoje. Por que isso? Por que daquilo outro? E eu já vi. As leituras me levam a esse raciocínio. Nós temos que ler. Aqui em Lorena, por exemplo, no shopping, eu tenho 5 títulos lá. Sempre eu vou lá. Mas não vou ver meus livros, não. Eu vou lá comprar. Esses dias atrás eu comentei aqui com vocês, né, sobre 4 livros que eu comprei no último vídeo. Estou lendo ainda, olha só o que eu estou lendo. Só falar, mas isso aqui é bobagem. Não, não é não. Não é não. É bobagem, porque isso aqui remete a uma época que atingiu o mundo todo. E a gente tem que saber o que esse cara aqui fez. Quais as influências que o nazismo gerou para o mundo. Eu estou lendo. Minha luta. Tem que ler. Temos que sair desse marasmo cultural que eu sempre recomendo, eu vejo que, olha, há uns 50 anos mais ou menos, 50 anos, vai ter que mudar esse quadro cultural nosso. Sei que tem muita gente que tem cultura, está me assistindo aí, que tem uma formação intelectual, sabe pensar, sabe analisar, sabe raciocinar. Mas somos poucos, uma porcentagem muito pequena. A grande maioria da população não sabe, é inculta, tem uma cultura de massa, ela é massificada pela mídia, massificada por essa tranqueirinha aqui, mas não lê livros. São os livros que a gente encontra, o saber. Mas a maioria, repito, não sabe. É igual papagaio. Fala tudo o que ouve. Bando de papagaio. Principalmente a juventude. A juventude é um bando de papagaio. Raramente você vê de 10 rapazes aí, 1, 2, que tenha uma certa cultura já. Um desembaraço em abordar assuntos. Tem. Isso é pouco.
A massa não sabe nem falar direito o português. Eu vejo aqui, ó, eu vejo no Facebook que estraçalhamento da nossa língua, pátria. Digitam, aí não tem jeito, né? Aí vai tudo errado, erros crassos de português. Pior de tudo é que você fica vendo no Facebook essas tentativas de execrar o governo Bolsonaro, assim, tipo papagaio mesmo. Fala aquilo que ouve, que pega ali, pega acolá e joga ali. E vai atacando o Bolsonaro sem saber nem o que está fazendo, falando, raciocinando. É uma banda de papagaio, falando merda. Desculpa a expressão. É que eu vejo, é que eu sinto. Um dos termômetros pelos quais eu analiso, depois venho falar aqui, esse é o Facebook, as redes sociais. Embora elas tenham importância na nossa cultura. Que para mim, Bolsonaro foi eleito pelas redes sociais. Porque não gastou dinheiro com elas. Aí, por exemplo, é um ponto positivo que eu dou. O povo concentrou fogo e pá, levaram ao poder o Bolsonaro. Tudo bem. Isso é um fato notório, comprovado. Mas, não vamos ficar só nesse aspecto. Vamos ver também que tem muita gente ignorante, alimentando aí uma ideologia de esquerda, né? Pessoas que são utilizadas para esse instrumento de ficar falando besteira, bobagem, besterol. Tem muitos no Facebook. Todos os dias você vê. Então, gente, eu vejo que não lê, não vê televisão, não analisa programas de jornalismo. Como é que pode? O governo está com 6 meses. Como é que ele pode assumir essa enxurrada de responsabilidades inócuas que estão falando dele aí? Não pode, não dá. Calma. Negativo. É aí que está a mídia, né? Olha aquele tempo que a mídia já fazia com Dom Pedro, né? Acabei de comentar aqui, né? O que já fazia? E Dom Pedro, um grande estadista, você viu que ele, né? Era um cara equilibrado, trouxe cultura de Portugal para cá, da Europa para cá, se preocupou com a cultura, né? Com a economia. O Brasil era a 4ª economia no mundo e a 9ª maior, o 9º maior império da história. Média de crescimento econômico, impostos, média da inflação. A moeda brasileira tinha o mesmo valor do dólar e da libra esterlina. Meu Deus! Hoje o dólar, vai ver, 4 vezes mais que o real. A libra esterlina então está 6. Gente, eu não sei se, de vez em quando eu coloco aqui, né, nas minhas crônicas, que o Brasil teve uma colonização portuguesa. Portugal veio para cá, descobriu aqui o novo continente aqui, entrou no Brasil, colonizou o Brasil, mas é notório isso. Portugal tratou de explorar aqui as nossas terras. Então tirou o pau-brasil, ouro, prata, pedras preciosas. Enfim, Portugal colonizou, trouxe para cá negros, escravos, miscigenou, fez um balaio de gato aqui. E hoje nós temos uma raça. Se o Hitler visse o Brasil hoje, ele estava maluco. Ele que era por uma raça ariana, né? Não que eu goste disso, fazendo propaganda, não, absolutamente. Mas fazendo uma comparação, nós temos uma raça miscigenada. É branco, negro, amarelo, escravo. Deu uma confusão toda, né? Então isso tudo nos legou, de certa forma, um pequeno atraso, porque não houve uma definição cultural, como os Estados Unidos com relação à Inglaterra. Veja que interessante, a Inglaterra colonizou os Estados Unidos. Mas ela tratou de trazer quesitos culturais de lá para a nova colônia. Aqui não, aqui brigaram, dividiram-nos. Quem sabe da história de Tordesilhas, hein? A moçada novinha aí, estudantes, o que é Tratado de Tordesilhas? Não sabe. Eu vou dizer aqui, foi aquele acordo que fizeram Portugal e Espanha, que estavam tomando o Brasil de ambos os lados, brigaram entre eles, chegaram a uma conclusão, falaram, vamos dividir isso aqui. Tratado de Tordesilhas é um meridiano que corta o Brasil de cima, de norte a sul,
que fica para a esquerda da língua espanhola. É domínio espanhol. Los Hermanos. Bolívia, Venezuela, Peru, Chile, Equador, Paraguai, Uruguai. Lado direito, a faixa maior ali. Portugal, língua portuguesa. Então nós ficamos à mercê dessa briguinha. Depois se acertaram e Portugal veio para cá depois com a fugido lá do Napoleão Bonaparte, na guerra lá da Europa, fugiram para cá. Estabeleceram-se aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, o Império. Mas eu vejo, mesmo assim, mesmo lendo esse comentário de Dom Pedro, acho que não adiantou nada, né? Começaram a cobrar impostos, aí veio aquela época, o Tiradentes que morreu enforcado, porque virou um herói, queria um Brasil livre, dessa cobrança dos impostos portugueses sobre nós, nossos produtos aqui, né? Enfim, o Brasil não recebeu um legado cultural. Não, foi assim, uma exploração econômica, né? E veio que veio. Aí depois vem aqueles coronéis lá das fazendas, o café, a escravidão. E tá ali, poucos anos atrás. Estamos aqui hoje. Então nós não temos uma cultura. O povo nosso não tem cultura política. A gente vê isso, a gente percebe isso. A gente percebe. Eu tenho ido algumas vezes aos Estados Unidos, porque tenho 2 filhas que moram lá. Então às vezes eu passo alguma temporada lá. E eu observo muitíssimo a vida popular. Eu vou ao shopping nos Estados Unidos, eu encontro com pessoas na rua, amigos lá dos nossos filhos, converso um pouquinho de inglês, né? Aprendi. Eu percebo que é uma cultura completamente diferente e mais elevada que a nossa. Para começar, você sabe, né? Você sabe que a maioria das casas americanas lá tem a bandeira americana hasteada, tremulando ao vento lá. E aí eu percebo que eles têm um patriotismo enraizado pelos Estados Unidos. USA, USA, USA. Eles são consumidores, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque o governo, o Estado americano, propicia meios para o povo consumir. Só tem um imposto, mais nada. Aqui nós temos um monte. Só tem um. O pessoal consome e o governo americano facilita ao extremo esse consumo. Comem bem, são tudo gordinho. As bibliotecas públicas municipais que eu vi lá, eu visitei, cheio de gente, crianças, jovens, adultos, sentados lá lendo jornal, livros. Eu entro aqui, por exemplo, aqui em Lorena, uma cidade do interior de São Paulo, vou aqui na biblioteca municipal, que tem 1, 2 sentados lá. Às vezes eu vou lá também na biblioteca da Unisal, salesiana aqui de Lorena também, mesma coisa. Parece que ninguém procura livro, ninguém lê. O nosso universitário acadêmico está atrasadinho. Ele está corrigindo a barriga lá, mas não sabe nada. Sabe nada. Não lê. Eu fiz minha faculdade de jornalismo. Eu vi lá. O pessoal me procurava para eu xerifar, ser o líder deles. Me chamavam carinhosamente de general, né? Porque eu sou do militar do exército, né? General, general. Por quê? Porque eu era instrutor, estava nativo ainda. Eu era instrutor no tiro de guerra de Mogi das Cruzes. E lá na faculdade eu me identifiquei como tal. Então, quando tinha trabalhos em grupo, eu era um dos líderes que tinha que aceitar comigo ali 10, 15 amigos, companheiros acadêmicos. Aí dirigia os trabalhos. Pô, general, como é que você sabe tudo isso? Eu falei, pô, não sei. Acho que é porque meu ginásio foi forte, foi bem feito, tive um ginásio bom, tive uma mãe que cobrava de mim tabuada, cobrava leitura de mim, eu tinha professores de canto orfeônico, eu solfejava hino nacional, hino na bandeira, sei cantar Marselhesa, allons enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé, qu'entre nous de la tyrannie, l'entendard sanglant est élevé, l'entendard sanglant est élevé. Francês, eu sei isso. Por que eu sei isso? Então tá aí, gente. Eu não sou do outro mundo, não. Sou de uma outra época.
que felizmente, graças a Deus, era uma época em que nós aprendíamos mais, a escola existia, funcionava. Hoje não. Hoje não. Tá bom, gente? Então tá legal. Mais um recadinho, desculpe eu me exaltar um pouquinho, mas é porque eu quero manifestar um pouquinho, compartilhar esses aspectos culturais com todos que me assistem nos meus vídeos. Tá? Espero que tenha sido de bom proveito para vocês essas minhas palavras, esses meus raciocínios, minha abordagem aqui, tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção que vocês me dispensaram, tá certo? Até outro vídeo. Muito obrigado, viu? Fiquem com Deus, um beijão, um abraço. Tchau!